Graças a paz, meus irmãos, muito bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem em nome de Jesus e creiam que a última palavra continua sendo de Deus na tua vida, na vida daquele que acredita. Meus irmãos, tem coisas na vida de cada um de nós, coisas difíceis que podem ser evitadas se nós tomarmos algumas atitudes de cautela, de cuidado e de prudência. Deus ele colocou uma palavra aqui no meu coração a respeito de um drama que aconteceu na vida do rei segundo o coração de Deus. A palavra de Deus, a revelação bíblica nos diz no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 11, no verso de número 2, que Davi, uma determinada tarde, levantando do seu leito, ele passeava no terraço ali da casa real. E naquela caminhada que ele estava fazendo ali no terraço da casa real, ele avistou uma mulher tomando banho. E a Bíblia vai dizer que esta mulher era muito bonita à vista, né? Uma mulher linda. E Davi, ele foi atraído pela beleza daquela mulher e pediu para que os soldados investigassem quem era aquela mulher. E o soldado falou, olha, aquela mulher, filha de Eliã, é esposa de Urias, o Heteu, que por sua vez estava na batalha junto com Joabe, guerreando pelo exército de Israel. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Davi, mesmo sabendo que aquela mulher era uma mulher comprometida, uma mulher casada, uma mulher de um soldado que estava guerreando por ele lá na batalha, mandou trazer aquela mulher. E Davi se deitou com aquela mulher. Davi teve relacionamentos sexuais com aquela mulher. E a Bíblia é clara em dizer que aquela mulher tinha sido purificada dos seus dias de imundícia, ou seja, ela tinha passado o seu ciclo menstrual. Então ela estava no período fértil, né? E a Bíblia vai dizer que logo na sequência, depois de Davi ter entrado essa mulher, ela fez Davi saber que ela estava pejada. Pejado significa grávida, né? O que Davi fez? Davi mandou carta para Joabe mandar retornar da guerra, olha só, Urias, o marido dela. E quando chegou ali diante de Davi, Davi falou para que este fosse para sua casa, tomar banho e se deitar com a mulher dele. Davi estava tentando maquiar, ludibriar a situação. E quando Urias estava indo, né, para a sua casa, a fala do rei Davi, que tinha dito para ele fazer assim, as especiarias foram atrás. Para quê? Qual era a intenção de Davi? Que o Heteu, Urias, ele tivesse uma noite boa de relacionamento com a sua própria esposa, para que fosse camuflado aquele ato que ele tomou, daquela atitude errada diante de Deus. Só que diante de Deus todas as coisas estão nuas e patentes. Nós enxergamos aqui nesse texto a fraqueza de um homem que foi vencido pelos olhos. Aquela tentação venceu Davi. E Davi, ele estava de todas as formas querendo camuflar aquilo. Então aqui ele cometeu um adultério e ele cometeu um homicídio por sua sequência. Pela manhã Davi perguntou de Urias e um dos soldados falou assim, olha, Urias não foi para a casa dele, ficou aí, à porta da casa real. Chama ele aqui. Urias, por que tu não foi para a tua casa? Perguntou Davi a ele. E ele disse por sua vez assim, não, Senhor, a arca da aliança habita em tenda. Os soldados estão com meu senhor Joabe na batalha. E iria eu para a minha casa? Jamais. Ficarei aqui para poder guardar a vida do meu senhor. Então ali eu acredito que o coração de Davi já começou a dar umas contrações, né? Pelas atitudes dele. E aí segue a história. Davi mandou carta selada para Joabe e colocar Urias na frente da batalha. Ele não venceu porque Urias foi fiel a Deus e fiel a ele. Não foi para sua casa e falou assim, não, coloca ele na frente de batalha porque ele não é homem de frente. Colocou Urias na frente, sabe para quê? Para matar Urias. Sabe o que aconteceu? A notícia chegou, Urias morreu. Achando ele que estava livre, né? Mas aí é uma história muito conhecida por cada um de nós. Eu não vou me ater muito à história aqui, mas eu quero fazer um comentário que Deus colocou no meu coração. Aí eu te pergunto, nessa manhã, como está o filtro? O filtro, pastor, é o filtro do teu coração. Como é que está o filtro da tua mente? Como é que está o filtro dos teus olhos?
O filtro é para não passar impurezas, sujeira. Um carro, quando ele vai trocar o seu óleo, né, tem que trocar o óleo e o filtro, porque o filtro ele segura as sujeiras. Então o filtro é uma proteção. Então nós, em plena consciência, temos que pedir: Senhor, troca o filtro do meu coração para não passar nenhuma sujeira, nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, nenhuma ira, nenhum sentimento faccioso, contrário, tá entendendo? Senhor, troca o filtro da minha mente para que eu não fique pensando coisas que não te agradam, maquinando pensamentos diabólicos até. Senhor, troca o filtro dos meus olhos. Então Davi, ele foi vencido por aquela tentação, daquela atração daquela mulher despida. Ele poderia ter a mulher que ele quisesse, mas não, ele botou os olhos logo aonde ele não deveria colocar. Então, o que nós aprendemos aqui? Que quando você está ocupado, você não tem tempo para olhar para onde não deve, para pensar o que não deve, né? Então Davi foi atraído pela beleza daquela mulher. Eu vejo, sabe o que? Que a tentação, ela não tem limite, mas você tem limite. Então ninguém está livre da tentação. Então se você olhar para algo e você ficar atraído por aquilo, você ficar pensando naquilo que o teu olho, a tua visão captou de informação, você está dando guarida, você está alimentando aquele pensamento. Foi o que aconteceu com Davi. Ele cometeu aí um adultério e um homicídio. Louvado seja Deus. Então como é que está o filtro do teu coração? O que tem dentro do teu coração? Será que não está na hora de pedir? Espírito Santo, troca o filtro do meu coração. Troca o filtro da minha mente. Eu tenho pensado umas coisas, Senhor. Peça para o Espírito Santo jogar o filtro fora e colocar um filtro novo. Senhor, não deixa passar nenhuma infiltração aqui, nada de ruim, nenhuma impureza, nenhuma sujeira. Davi, ele foi vencido por aquela atração, por aquele prato. E a espada entrou no reinado dele, na família dele. Depois o profeta foi usado por Deus para falar com ele que ele tinha errado, ele tinha pecado. E eu te pergunto, como é que está o filtro do teu coração nessa manhã? Como é que está o filtro da tua mente e dos teus olhos? Como eu iniciei o vídeo falando, tem coisas na nossa vida, situações difíceis que nós podemos evitar se tomarmos alguns pequenos cuidados de prudência, de cautela, de vigilância, né? Toma muito cuidado para onde você tem olhado. Toma muito cuidado no que você tem pensado e o que tem descido ao teu coração. Porque é assim que funciona. Os olhos, a Bíblia diz em Mateus, se os seus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz. Mateus 6. E se os seus olhos forem treva, todo o teu corpo andará em trevas. Então os teus olhos é que comanda. Você está entendendo? Então se você olhar para algo que te atrair mesmo sendo errado, e você ficar pensando, quer dizer, passou pelo filtro da mente, você ficou pensando naquilo. E depois se você ficar pensando demais, desce uma raiz, ó. Aí vai para onde? Vai para o coração. Precisando do quê? Fazer cirurgia. E essa cirurgia de tirar sentimento, de tirar ira, mágoa, falta de perdão, só quem pode fazer é Deus quando a pessoa dá lugar e se humilha. Troca o filtro. Peça para o Espírito Santo. Troca o filtro da minha mente, dos meus olhos, do meu coração. Davi cometeu ali um adultério, por sua vez, na subsequência, um homicídio. Ele preparou a morte de Urias, aquele homem que não tinha nada a ver. Olha que situação. Mas sabemos que Davi, o texto está dizendo no versículo 2 do capítulo 11, que Davi, levantando do seu leito pela tarde, quem sabe ele almoçou, né? Foi tirar um soneca, um sono da tarde. Por que ele não estava na batalha lá guerreando com os soldados? Ele aqui nesse texto, nessa altura aqui da história, ele já tinha vencido muitas batalhas. Quem sabe ele afrouxou as cordas. Quem sabe Davi aqui ele estava acomodado, com o freio de mão puxado, do comodismo, né? Por que ele não estava na batalha junto com Joabe e com os soldados? Quer saber? Quando você está ocupado, batalhando, guerreando, você não tem tempo para pensar o que não deve e olhar para o que não deve e ser vencido por alguma tentação. Se ocupe com as coisas lá de cima. Tem até um louvor que diz: vou pensar nas coisas lá de cima.
Não vou dar brecha, não. Louvado seja Deus, vigia, seja prudente, porque se você vacilar, o inimigo ele não precisa de uma brecha, uma porta aberta, é só uma mínima brecha, não é uma brecha grande, não. Eu te pergunto, tu tem olhado para onde? Pare e pense. Através de um olhar que Davi deu, ele foi atraído por aquele olhar daquela boniteza daquela mulher se despindo lá tomando banho. Preste muita atenção, vigia, para que depois você não venha sofrer. Eu quero orar por cada um de nós nesse momento. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço em espírito e em verdade. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Guarda o meu coração, a minha mente, os meus olhos. E se for necessário, troca o filtro. Tira toda a intempérie, toda a sujeira. Todo tipo de mal que pode, Senhor, me contaminar. E o meu irmão e a minha irmã também. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. E saiba de uma coisa. Uma pessoa, quando ela cai diante de Deus, não é algo esporádico de uma hora para outra. Primeiro se vê, se olha, fica pensando, desce o coração, depois vem a atitude da prática do pecado, e depois, por sua vez, vem o que em subsequência? O sofrimento, a cobrança por aquele ato indevido de pecado. Que Deus te abençoe. Faça um comentário no vídeo, reenvie esse vídeo, se inscreva no canal, ative lá as notificações. Toda vez que eu gravar de manhã, vai um vídeo para você, tá bom? Essa é a palavra de Deus sendo pregada. Deus abençoe, em nome de Jesus.